Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série que a gente tem feito aqui no nosso canal Seu Inglês Nativo. Se você ainda não está seguindo a gente, eu já peço para que você considere aí se inscrever no nosso canal, ou curtir em algum lugar, ou seja onde você estiver assistindo, que você veja aí todas as nossas redes sociais. Tem um texto ou aqui em cima na descrição ou aqui embaixo. Você pode então se inscrever no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube, todas as nossas plataformas que nós temos conteúdo que a gente coloca sempre aqui, beleza? Show de bola! Hoje nós vamos falar então sobre os numbers em inglês. E nós vamos falar coisas bem interessantes hoje, como falar qualquer número do 1 até o infinito. É isso mesmo, eu vou ensinar para você como é que você fala do 1 até o infinito quando se trata de números, ok? Então vamos lá, vamos começar com o número 1. Número 1 se escreve oni, mas na verdade a pronúncia dele não é oni, é one. Então, number 1. Depois do 1 vem o 2. Então, não é tu, não é two, mas é two. Então você tem 1, você tem 2, depois você tem o número 3. Esse número 3 sempre gera confusão. Por quê? Porque muita gente fala isso aqui, ó. Tem gente que fala isso aqui, tree, e não é tree. Tem gente que fala free, e não é free. Deixa eu botar aqui na mesma tela para você ver as três comparações aqui dos três números. Vamos lá. Então você tem o número 3, que eu daqui a pouco vou falar como é, e você tem duas variações que as pessoas às vezes falam, e são variações que na verdade não são o número 3, que é tree, que é árvore, e free, que é livre. Nossa, Elton, então eu sempre contei 1, 2 livre? Talvez sim. 1, 2 árvore? Talvez sim. Na verdade, a pronúncia do 3 em inglês, você precisa lembrar de um personagem muito famoso, que na verdade não era personagem, é um atleta muito famoso, ex-jogador de futebol, que hoje é senador da República, chamado Romário. Como é que o Romário fala quando ele vai dar uma entrevista ou quando ele vai falar alguma coisa? Ele sempre diz o quê? É isso aí, parceiro. É isso aí, parceiro. O número 3 ele começa com essa dupla TH. E essa dupla TH em inglês, ela sempre vai ter o som do Romário. É isso aí, parceiro. Então você vai botar a língua para fora e você vai dizer e depois você vai dizer o re. Então, ó, three. É isso mesmo. A sua língua tem que ficar para fora, não tem jeito. Sua língua tem que ficar para fora. Então, three. Então você tem, vamos lá, vamos repetir. 1, 2, 3. Não é tree, não é free, é three, com a língua entre os dentes, ok? Depois do 3, você tem o 4. Então, depois do 3, você tem o 4 e depois você tem o 5. Depois do 5, o 6. Então, 5, 6, ok? 6. Depois do 6, você tem o 7. Show de bola? Então você tem o 6, depois você tem o 7. E depois do 7, você tem o 8. Agora aqui vale a pena também a gente parar para falar sobre esse 8. Muita gente confunde a letra H com o número 8 em inglês. O 8, essa é a pronúncia, terminou o T, você acaba a palavra 8. É como se fosse o titia, sabe? Não é o titia que fala no Rio, que fala em outros lugares. É o titia, beleza? Então você tem o 8. É quase só um arzinho que sai depois do T. Mas Elton, então como é que é o H em inglês? O H se fala H, ok? Então 8 é a letra, 8 é o número, 8. E o H, H. É como se tivesse um espirro no final da palavra, ok? Então vamos lá. Aqui você tem o number 8. Depois do 8, você tem o 9. Aí você não fala 9. Muitas coisas nós no Brasil acabamos colocando uma vogal a mais, uma sílaba a mais nas palavras. Então não é 9, é 9.
nine. É como se você terminasse no N. Se você fosse falar nine e depois o N de novo. O nine, 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 nine. Então você fala nine e termina nesse N sem precisar pronunciar o E. Então, nine. Nine. Beleza? O próximo. A próxima não é tem. Olha aí que eu escrevi. Não é tem. Oh, beleza? Não é tem. É ten. Ten. Todas as palavras que terminam com N em inglês, por exemplo, seven, seven, ten, ten, você não diz tem, você diz ten. Imagina que você fosse colocar a palavra nariz depois da palavra ten, ok? Então seria ten nariz, ten nariz. Então você tira o ariz e você fica com um N de nariz. Ele tem que dar uma tremurinha aqui no nariz, ok? Então, ten. Ten, beleza? Show de bola. Vamos rapidinho então relembrar tudo como é que é desde o começo. Vamos lá. Repete depois de mim, hein? One, repeat. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Show de bola. Já contamos até o 10. Elton, então como é que é o 11 em inglês? Como é que é o 11 em inglês? O 11 em inglês é 11. 11, repeat, 11, ok? 11. Depois do 11, você tem o 12. 12, ok? Toda vez que você tem um L em inglês, você não pode falar 12. Não é com som de U, é sempre com som de L. Então, 12, 12, ok? Agora vem o terror de muita gente, porque mais uma vez nós temos aqui o TH. E o TH, ele sempre vai ter aquele som que a gente já mostrou aqui, que vai ser o... Então vamos lá. 13. 13. Não é 13, não é 13, não é 13. Beleza? É 13. 13. Agora eu quero já comparar com você o 13, que é o 13, com o 30, que se parece, opa, vamos voltar aqui, se parece um pouquinho um com o outro, mas não não são iguais, ok? Deixa eu então só dar uma aumentada aqui nessa letra, show de bola, e aí vai ficando bom aí para você ver. Show, já melhorou agora. Vamos lá, como é que seria então a diferença do 13 para o 30. Olha só, olha que interessante. Vou botar de vermelho aqui para você dar uma olhada na diferença da pronúncia. Por quê? Porque um tem o seu estresse, ou a sílaba forte, no vermelho e o outro no outro vermelho. Então, olha como é que fica a diferença. O 13 é 13. 13. 13. Então, o estresse é no teen. A sílaba forte é no teen. E o 30? Como é que fala o 30, Elton? 30. 30. Você pode falar 30, mas o americano sempre fala 30. 30, ok? Então 13, 13, 30, 30. 30, ok? Show de bola! Então vamos dar uma olhada agora como é que seria o 14. O 14. Olha aqui, olha como é que escreve olha a pronúncia do 14. O 14 tem também exatamente como... Aliás, eu vou aproveitar então a estrutura de cima, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente não perder tempo, ok? Show de bola. Então vou botar bem grandão aqui para você ver, e aí nós vamos substituir o 13 pelo 14. E no 14 você tem isso aqui, 14. 14. Ok? 14 aqui, e embaixo você tem o 40. 40. Olha só que interessante. 14, 40. 40. Pode ser 40 ou pode ser 14, ok? Show de bola. Então vamos lá para o... Opa, aqui não é 30, aqui é 40, beleza? Então 14, 14 e depois você tem o 40. 40. Show de bola! E agora como é que é o 15, Elton? A diferença do 15 para o 50. A diferença do 15 para o 50 é exatamente
como o que a gente já está mostrando aqui. Então você tem o 15 com estresse no teen, e você tem o 50 com estresse no fifth, beleza? Então 15, 15, 50, 50. Show de bola! E como é que é o 16 e também o 60? Como é que fica aí a diferença entre os dois? Você tem aí 16 com o estresse sempre no vermelho, e você tem o 60, que é o 60 com o estresse no 6 e não no teen, beleza? O 7, você percebe que o inglês, ele acaba seguindo uma mesma lógica. A mesma lógica para um serve para muitos outros. Então você tem aí o 17, que você tem o 17, então vamos lá, 17, e você tem o 70, que é 70. Pode ser 70 ou pode ser 70, ok? Good! E agora como é que você tem o 18, Elton? Como é que é o 18 ou a diferença do 18 para o 80? E aí você tem aí, ó, 18. Então você tem o 18. E como é que é o 80 então? Como é que é o 80? 80. Ok? Opa! Isso, 80. Você pode falar 80 ou você pode falar 80. O T ele vira meio que um R, o som de R. Então você pode falar 18, que é o 18, e o 80, 80. Sempre com o estresse no vermelho. E por último, esse cara aqui, que é o 19. Então, como é que fica o primeiro aqui, que é o 19? Como é que fica o 19? Ele fica 19. Você percebe? Eu não posso falar o 9, senão fica 19. 3 sílabas. E não é 19. Percebe? São 2 sílabas só. Então, o estresse no vermelho, como é que fica a palavra? Como é que fica o 19? 19. E como é que fica o 90? 90. Você pode falar 90 ou 90. Show de bola! Uma vez que nós chegamos então até o número 90, como é que fica então? Vamos lá, vamos pensar aqui como é que ficaria aqui o 21, por exemplo. Na verdade, nós não falamos o 20 ainda, então vamos para o 20 para você aprender e depois nós vamos ver o 21 em diante, ok? Então o 20 é 20. Então olha como é que fica 20, ok? 20. Agora, nenhum americano fala 20, eles falam 20, ok? Olha a diferença agora aqui do 12, vale a pena a gente fazer essa comparação, porque muita gente acaba confundindo o 20 com o 12. Então você tem aí, ó, o 12 que é 12, e você tem o 20 que é 20, ok? Então não confunda os dois, porque eles começam com TWE, às vezes as pessoas confundem. Então o 12 é 12 e o 20 é 20. Elton, como é que ficaria então o 21? Como é que ficaria o 21? Olha só como é que fica o 21 e assim por diante. Vamos relembrar? Se a gente lembrar aqui que o 1 é 1, o 2 é 2, e o 3 é 3, e o 4 é 4 e assim por diante, quando você vai falar o 21, você só pega o 20 e você coloca o 1 no final. Então, 21, 21, 21. E como é que ficaria então o 22? 22. E como é que ficaria o 23? 23, 24, 25, 26, 27, 28 e assim por diante. Até que a gente chega no 99. Como é que é o 99? Já vimos como é que é o 90, que é 90. E aí você tem o 9. Então, 99 seria 99. Ok? Show de bola! E depois, Elton, do 99, nós temos o nosso querido 100. E o 100 em inglês é 100. Que também pode ser chamado de 100, ok? Pode ser chamado de
100. Então você tem aí 100, mas você também pode ter o... Deixa eu arrumar aqui para ficar na boa para você ver aí, beleza? Show! Então você tem aí, ó, 100. Deixa eu tirar o 99 para não confundir. Você pode chamar então de 100, tirando o 1 aqui para você entender. Ok, show. Você pode chamar o 100 então de 100, mas também você pode chamar o 100 de 100. Show de bola. Agora olha a lógica do inglês. Olha a lógica do inglês. 1 não é 1, 100 não é 100, então você só substituir o 1 pelo 2 e você tem o 200. Então você tem 200. E como é que fala 300? 300. 400? 400. E 500? 500 e assim por diante, até que você chega no 900. 900. Show? Então, você tem 900, 900. E o 99, que nós já vimos, então, 999, você tem 999. Show? Então, se você já tem ali o 900, lembra que a gente já viu o 99. Então, como é que fica esse 999? 999. Também pode dizer 999 sem esse and aqui. Não é necessário tê-lo aí para que você veja, para que você fale. É simplesmente 999. E depois, Elton, como é que é depois do 999? Depois do 999, nós temos em português o 1000. E o 1000 segue a mesma lógica do 100. Olha só, em vez de ser 100, agora é vamos botar tudo maiúsculo aqui. Isso, para que você veja bem direitinho. Você tem aí o 1000. E o 1000 seria 1000. 1000. É o TH, o terror de muitos brasileiros. Mas é só lembrar do nosso amigo Romário. Você colocou a língua entre os dentes e sopra 1000, ok? Tem até aquela música, né? For 1,000 years and 1,000 more. Então você também pode chamar o 1000 de 1000. Do jeito que você faz com 100, você faz com 1000. 1000. Show de bola! E aí, se você tem o 1000, você também pode fazer o 2000, que é o 2000. Então você tem 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, and then you have 10,000. Show de bola! Então todas as vezes é só você ir seguindo essa lógica e vai seguindo essa lógica e aí você sempre tem o número. Mas Elton, como é que fala 245 mil? 245 mil, como é que eu falo esse número? Vamos seguir a lógica então? Você tem aí 1000 porque é 1000, certo? Mas qual é o número que vem antes do 1000? Qual é o número que vem antes do 000? É simples, você tem o 245. Olha como é simples a lógica do inglês. Uma vez que eu sei falar 245, eu vou lá e falo o quê? 245,000. 245,000. Então você tem 245 mil. 245 mil. Agora eu quero ensinar uma outra lógica para você, que é a lógica quando você, por exemplo, vai comprar um computador nos Estados Unidos. E você vai comprar um computador e você chega pro cara e fala: quanto custa esse computador? E ele vira para você e diz o seguinte: 2546. 2546. E aí você fala o quê? 2546. Elton, pelo amor de Deus, deixa eu colocar tudo na tela aqui para você ver direitinho. Como é que é isso? 2546? Opa, faltou um R aqui, amigo. 2546. 2546. Que preço é esse? Como é que é isso? É 25,146? 25,146?
Vamos lá, vamos entender a lógica da cabeça do americano. Vamos entender a lógica do americano? Show de bola. Então, como é que seria isso? Vamos lá, 25, 25. 100 é 00. Então você tem 2.500 e aí você tem um 46 aqui. O que é isso? É 2.546 centavos? Nananina. O que você tem aqui é o seguinte, na cabeça do americano, todas as vezes que eu tenho um número, por exemplo, 2500, 2546, 2572, ele vai olhar para esse 46 aqui como se fosse um 00. Como se fosse um 00. Então ele vai falar para você o quê? Lembra que no 00 não significa 100? 100, 200, 300, 400, 500. Ele está contando isso aqui como se fosse 2500, ou seja, 2500. Em vez dele falar 2,500, 2,500, ele simplesmente vai dizer 2,500. 2500. E aí ele joga o 46 aqui. Então, ao invés de dizer 2546, ele vai dizer 2546. 2546. Então, 2546 nada mais é do que 2546. 2546. Um último exemplo para a gente terminar esse vídeo que está ficando muito grande. A gente vai fazer agora, por exemplo, 3.963. Eu acabei de inventar esse número aqui da minha cabeça. Então, se você quer saber como é que ele fala isso aqui, teria duas possibilidades de dizer. A primeira é 3.963. 3.963. 3.963. Mas o gringo nunca vai falar 3.963 porque isso é muito grande, isso é muito complicado. Então como é que ele vai dizer isso aqui? Presta atenção. Ele vai pegar o que está na frente do 00, que é o 63 nesse caso, e ele vai escrever lá, ó, 39. 39. E ele vai jogar o 100 depois disso. Então ele vai falar 3900 e ele vai falar o restante do número que está ali, que é 63. Mais um ezinho aqui. Show! Então ao invés de dizer 3,963, ele vai dizer 3,963. 3,963. Percebeu? E assim você pode ir fazendo cada vez mais números. Faz aí na sua casa, pega um lápis, pega uma folha, pega um papel e você pode então anotar, fazer brincadeiras e tentar falar os números, todos eles que estão aí, beleza? É isso, gente. Show de bola, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Essa foi a lição dos numbers em inglês, que você de fato pode falar todos os numbers do zero até o infinito, desde que você siga cada lógica que a gente vai falando aqui. Na verdade, faltou um número que seria o million, que você também tem a mesma lógica, 1 million, 2 million, 3 million, 1 billion, 2 billion, 3 billion, e você assim vai até o infinito. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um ok, dá um legal, compartilha. Se você sabe que tem alguém que tem dúvidas nos números em inglês, compartilha esse vídeo para que outras pessoas vejam e aprendam como é que fala cada número em inglês. E também você pode deixar o seu comentário aqui embaixo ou aqui em cima, aonde você estiver vendo esse vídeo, para que você diga para mim qual é o assunto que você gostaria de estudar em inglês. Eu sou o Elton Sá, o seu English Teacher, e esse é o seu Inglês Nativo, onde aqui você fala. É isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!